Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, especialmente elaborado para as nossas famílias. Se você se interessa por temas relacionados à educação dos filhos, fique conosco. Se apresente também, diga de onde nos assiste, qual cidade, estado, país. Curta, comenta e compartilhe esse episódio em seus grupos e com aquelas famílias que também precisam de orientações para a educação dos filhos com base bíblica. Você pode nos assistir pelo canal 126 da TV, o canal 85 da Sky Livre ou o canal 18.2 da TV Livre e também pelo YouTube. Há uma playlist do programa com mais de 160 episódios para as nossas famílias. E comigo, para iniciar este programa, está a querida amiga professora Késia Nunes. A paz do Senhor, Késia. A paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos juntos. Vocês já sabem, nós estamos com convidados especiais, tratando das nossas famílias e também dos modos profissionais como cada um de nós vai fazendo suas escolhas. Nós estamos recebendo os queridos pastores e suas esposas e a intenção é consolidar o lugar tão relevante que a família tem na nossa vida e dessa forma orientar os filhos, em relação às suas constituições futuras e também à sua vida profissional e também inspirar aos pais nessa importante tarefa de orientar os seus filhos. E quem está conosco é uma família internacional, o pastor Sami Abazov e sua esposa Tamila Abazov. Que alegria receber o pai e a mãe da Sara conosco. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, muito obrigado. Eu creio que a Sarinha está muito feliz porque antigamente ela estava sempre triste, que todo mundo me conhece como filha do pastor Sami. Agora eu fui apresentado como o pai da Sara, ela vai ficar feliz até. Mas é um grande prazer, uma grande alegria de poder estar nesse programa tão importante, porque eu sei que nos tempos que nós estamos vivendo, o mundo é tão rápido que muitos não tiveram nem oportunidade de receber uma formação própria e assim até transmitir alguns valores familiares, o próprio valor da família com um núcleo que garante uma segurança, uma estrutura futura para poder enfrentar este mundo, amadurecer para saber reagir, e isso mais do que nunca nos nossos tempos, quando a gente pôde ver tantas pessoas crescendo sem essa estrutura, depois sofrem o resto da vida sem saber aonde procurar por socorro. Eu creio que este programa é uma resposta de Deus para muitos jovens, aqueles que estão criando família nova. É um privilégio poder estar aqui com vocês. Amém, pastor. Amém. Pai Senhor, irmãos, os nossos, os irmãos que estão assistindo, as irmãs aqui, a Késia e a Fernanda, é um prazer finalmente estar aqui com vocês, uma alegria muito grande, porque a Sara falou muito realmente de poder estar aqui, ela falou é muito alegre, era muito feliz, diferente, né? Agora estamos aqui também. Que bênção, não é, Fernanda? Olha que privilégio nós temos de receber esses convidados tão queridos de uma família tão amada por nós, né? Uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigado. Foi muito especial a Sara estar aqui conosco nos episódios anteriores. Se você não assistiu, volta na nossa playlist e acompanhe, porque a Sara deu instruções sobre graduações, pós-graduações no exterior. Ela trouxe uma experiência grande que ela tem de estudos para orientar os nossos jovens, para orientar os pais no acompanhamento. Então, assim, foi um presente para nós naquele momento receber a Sara, e hoje é um presente para nós recebê-los aqui para conversar um pouquinho. Pastor Sami, a gente sempre gosta de iniciar falando assim, né? Onde nascemos, sobre a nossa criação, sobre a nossa conversão. O senhor pode iniciar? Posso. Nós nascemos na União Soviética. E tanto que até no passaporte nosso até hoje está escrito
União Soviética, lugar de nascimento. Mas como não tem mais opção, quando você preenche os documentos, escolher União Soviética, nós já colocamos o Uzbequistão, que fazia parte da União Soviética, hoje é um país independente e país que hoje é 98% país muçulmano. País lá na Ásia Central, mas um país que tem uma grande mistura de raças, porque na hora da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitas pessoas do São Petersburgo, de Moscou, eram deslocados, inclusive aquele famoso teatro Bolshoi de São Petersburgo, os mais famosos músicos do São Petersburgo, todos eram deslocados para o Uzbequistão, que era a cidade longe da guerra, e ao mesmo tempo com um clima mais agradável, como tinha muita fruta, muita comida, então tentava a União Soviética preservar a cultura. Então muitos mesmo, depois da guerra acabar, decidiram permanecer lá, porque foram bem acolhidos, bem recebidos. Então nós tivemos um país muito internacional quando estávamos vivendo, tanto que nós, eu, Tamila, também nós não somos originalmente, vamos dizer, uzbeques, mas fomos acolhidos por aquele país. Então, não são originalmente uzbeque, mesmo tendo nascido lá, pastor? Sim, porque lá, no mundo antigo, vamos dizer, é considerado muito ainda questão de sangue, questão de raça. Então, eu vou usar o exemplo, por exemplo, aqui você nasceu no Brasil, independentemente se os seus pais eram imigrantes da Itália, ou de Portugal, da Espanha. Você nasceu, você é brasileiro. Lá não. Você vai ser considerado, vamos dizer, cidadão brasileiro, mas é italiano, ou espanhol, ou português. Eles ainda valorizam, visam tudo aquilo e tentam muitas vezes não se misturar, porque como tem as histórias milenares, tem um pouquinho da memória das guerras que tinha. Para vocês terem uma ideia, o Uzbequistão é um país que até mencionado na Bíblia, que é a terra de Uz. Como vocês lembram, até hoje tem o Poço de Jó lá, se alguém quiser ir lá, funcional, beber água do mesmo poço que um dia o Jó cavou, tem lá. E tem cidades que têm 2.500 anos, 3.000 anos, e aquele povo todo, durante aquelas invasões, guerras, eles lembram da dor, então tentam preservar, o que é muito diferente já na igreja. Porque quando as pessoas se convertem na igreja, igual nós somos das raças, vamos dizer, diferentes. Mas quando você se converte, você já tem uma raça nova, raça celestial, que você já, essas partes humanas, aquele ódio que é guardado quase no DNA por milhares de anos, quando os filhos são criados, que aquela nação nos fez muito mal, já passam tudo. E nós já estamos valorizando nossa nova pátria, que é celestial. Glória a Deus. Essa noção de que somos todos filhos do mesmo Pai é uma coisa muito séria e que traz paz ao coração, né? Pastor Samir, então, Uzbequistão. Tamila, de onde vem? Qual a sua origem, sua família, de onde são, Tamila? Então, eu também nasci no Uzbequistão, né, na mesma cidade que o pastor Samir. Porém, os meus pais já eram de duas nações diferentes. A minha mãe era de uma nação mais local, assim, que chama Uzbek. E o meu pai era, na época, considerado russo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque depois, quando fizemos o teste de DNA, descobrimos mais e mais, né, descendentes de outras curiosidade, coisas. Curiosidade, né? Mas os meus principais duas raízes eram essas. A mãe era uzbeque e o pai era russo. O que naquela época tinha criado na nossa
na nossa mentalidade de crianças, né, vamos dizer assim, de uma mistura, não é uma confusão, mas é uma incerteza de onde eu pertenço, né, a qual cultura que eu pertenço, porque a cultura uzbeque e a cultura russa são culturas milenares, cada qual, mas elas são diferentes. E quando eu, por exemplo, ia na casa da parte da minha mãe, que era uzbeque, eles falavam a língua deles, cultuavam, né, aquela cultura deles, então às vezes eu me sentia estranha ali, porque eu não conhecia muitos dos ritos que eles tinham na família, até tratamento entre como os membros da família se tratam, né? E em contrapartida, quando eu, por exemplo, ia na casa da minha avó paterna, já era outra cultura, então às vezes isso criava na minha cabeça como criança uma incerteza. Eu não pertenço, eu não me sinto em casa aqui nem aqui. Então o que sou eu, né? Eu sou o quê? Então depois, quando a minha mãe já conheceu o Senhor, e alguns irmãos já ouviram o testemunho no Chamados para Servir, foi a primeira coisa que ela falou, que quando ela chegou na igreja, ela falou: eu me senti aqui na casa do meu pai. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, né, quando nós abrimos o coração, Ele entrou e conhecemos Deus como nosso Pai, se apagou aquela incerteza. Agora a gente pertencia a um povo, né, a gente achou uma casa, a gente achou um pai, que agora não tinha mais aquela confusão, aquela incerteza de, né, onde que eu estou me encaixando. É só por esclarecer um pouquinho que as crianças lá sofrem muito por causa dessa rejeição. Que a parte, vamos dizer, uzbeque, não considera uzbeque, então se distancia. A parte russa também não reconhece, não tem sangue misturado, não é russa, então se distancia. Então as crianças sofrem. Por isso, e daquilo que ela falou da mãe dela, que a mãe dela tinha perdido a mãe com 15 anos de 15 anos de idade. E o pai dela casou de novo e ela ficou meio entre a vida, sem aquela continuação, sem um lar, sem vamos dizer, um berço que poderia, naquele momento de passar de adolescente para jovem, ter uma estrutura. Ela sofreu muito e somente realmente ela disse que ela achou a casa do pai quando ela entrou na igreja. Que bênção. E nós, enquanto eles estão falando, né, Fernanda, a gente fica pensando quão diferente é e como o lugar onde a gente nasce determina muito do modo como a gente se constitui desde a infância, né? Então, aqui no nosso país nós temos pessoas também que tiveram formações familiares de diferentes continentes, de diferentes lugares, né? Então é sempre muito importante conhecer um pouco da história de pessoas que também nasceram em outros países e como vocês se constituem também agora como adultos, né? Mas sobretudo a partir das experiências da infância. Uma coisa que o pastor aqui ressaltou é que essa localidade, a maioria das pessoas na nacionalidade não professa uma fé cristã. É isso mesmo, pastor? Então, é muçulmana, não é isso? Muçulmana. Como vocês do Uzbequistão tiveram um encontro com o Senhor? A família de vocês que apresentou, como é que foi esse momento que nós consideramos tão precioso na nossa vida? Pode falar? O que é que eu começo? Eu posso começar, já que eu toquei no assunto, né, da minha Sim. mãe, que quando ela entrou na igreja, ela se sentiu em casa, ela sentiu, né, aquele abraço da igreja. E ela, desde algum tempo antes de conversar, de se converter, né, de vir para a igreja, porque lá não tinha uma igreja, como já falamos em outro programa, ela não tinha, naquele país, a igreja era meio subterrânea, ela era uma igreja clandestina, né? Não tinha ainda porque aquela profissão. O evangelho era proibido durante a União Soviética. Era evangelho proibido, tanto que os meus pais, né, os dois eram ateus,
Na época, o meu pai trabalhou para o Partido Comunista há muitos anos, era o centro da vida dele, era tudo para ele, aquilo. Né? E a minha mãe, ela começou a sentir algo, né? Procurar algum vazio na alma, e ela começou, eu creio que o Senhor, né, tocou no coração dela, e ela começou a procurar algo. E ela tentou várias coisas, né, coisas até, vamos dizer assim, contrárias à palavra do Senhor, mas ela não achou aquilo, né, aquilo que ela estava procurando. E ela tinha um amigo muito querido que tinha viajado o mundo, tinha conhecido alguns países e tinha entrado em contato com o evangelho fora daquele país fechado, né? E quando ele voltou para o Uzbequistão e ele achou uma igreja evangélica ali, ele chegou para minha mãe assim meio, né? Em segredo falou assim: olha, tem um lugarzinho ali que eu acho que você vai gostar muito. Você não gostaria de ir comigo? Ele não falou palavras como igreja, Jesus, Deus, né? Ele falou: eu acho que você vai gostar. É um lugar assim bem diferente. Mas ele já estava convidando ela para ir numa igreja, num culto. Então ela foi a convite dele, e ali que ela entrou a primeira vez na igreja sozinha, sem o esposo, sem os filhos. E ela entrou na igreja ali e ela falou: eu me senti ali em casa. No momento que eu entrei, não teve ainda culto, não teve ainda começado nem louvor nem nada. Falou: no momento que eu entrei ali, eu já senti um ambiente diferente. Então ela falou que começou a preencher-se aquele vazio, né, no coração dela. Aí ela começou a frequentar a igreja, então começou a levar as meninas, né, que somos 3 meninas, e começou a levar primeiro, eu era caçulinha, me levava para a igreja, depois começou a ir com a outra filha, e então assim nós fomos todas, né, juntinhos. E o meu pai, ele, por ser uma pessoa que, por convicção, né, cria que Deus não existia, que é uma contradição até, né? Eles criam de todo o coração que Deus não existia, e porque era uma ideologia que era ensinada naquela época. Mas depois, antes da sua partida ele partiu quando eu tinha 11 para 12 anos, ele conheceu o Senhor. Depois de muita oração da minha mãe, o coração dele foi, né, amolecendo, e ela testemunhando para ele. Então ele conheceu o Senhor antes de partir. Então essa foi a minha experiência. Eu gostaria até de acrescentar aquilo que eu não falei em um outro programa. Posso? Claro. Eu tive uma experiência muito interessante, porque nós somos de uma igreja que crê em dons espirituais, crê na manifestação dos dons espirituais. E quando eu me converti, quando eu comecei a ir na igreja, eu ainda não tinha me convertido, era apenas uma curiosidade. E tinha chegado naquela época um grupo de um outro país, um grupo de jovens que veio para, né, trabalhar com os jovens da nossa igreja, era da Suécia. E eu, na época, uma menina de 12, 13 anos, não falava inglês, não falava, né, outros idiomas. E eles falaram para mim: você quer orar conosco? Nós vamos orar com você. Você quer aceitar Jesus e tal? E eu fui lá e falei: eu quero sim. Aí eles cercaram assim, né, todos eles. E esse homem que tinha convidado a minha mãe para ir na igreja, ele era uma pessoa mais muito culta, assim, ele falava inglês, então ele servia ali de intérprete para aquela turminha dos jovens suecos que estavam ali. Então ele chegou, ficou do meu ladinho, e eles começaram a orar comigo, mas naquele momento aconteceu algo tão interessante que eu não esqueço nunca, como se o ar em nosso torno começou a girar assim, girar numa velocidade, e apareceram como se fosse uma parede assim, de fogo, nos cercou assim, e ele orando em inglês e eu entendendo antes que o intérprete conseguisse interpretar, né, e traduzir. E aquilo ali, eu era adolescente, marcou a minha vida de tal maneira que, né, era a primeira experiência com a manifestação dos dons espirituais, né? É igual naquele tempo lá dos
dos Atos dos Apóstolos, né? Cada um ouvia eles falando a sua língua. E glorificando o Senhor, né? Foi aquela experiência daquele dia quando eu me converti. Realmente. Glória a Deus. É interessante que realmente a igrejinha era uma casa adaptada, de fora não chamava atenção por nada, tinha um quintal e lá no fundo tinha uma tenda onde nos reuníamos no chão batido com aqueles banquinhos de madeira. Sem ar-condicionado. E o Espírito Santo descia. Eu também, quando eu me converti, interessante que eu tive a primeira experiência. Não posso dizer que eu me converti, porque conversão é realmente uma completa mudança de vida. Mas mais um testemunho que eu não canso de dizer por causa da minha gratidão a Deus, que quando eu tinha 12 anos, eu tinha vontade de conhecer Deus, se Ele realmente existe. E eu fiz um clamor. Com criança, eu falei: Deus, se Tu existe, eu queria Te conhecer. Era a União Soviética, nos anos 80, no início dos anos 80, ainda aquele véu de ferro, país fechado, religião, coisa proibida. Tinha ainda bloco soviético com aquele muro de Berlim, que estava tudo em pé ainda. E Deus fez um milagre em 3 dias, num país onde Bíblia era proibida de poder ir na cadeia por ter uma. Deus fez Bíblia chegar na minha mão em 3 dias depois de eu ter orado. Então eu recebi uma grande bênção naquele momento. Não tinha acesso ainda a uma igreja local, que realmente sem corpo é muito difícil. Eu, sendo adolescente para jovem, comecei a crescer, conhecendo, vamos dizer, de um lado o mundo, porque não tinha vamos dizer, o corpo, não tinha os irmãos, a igreja já existia, mas era subterrânea para o governo não descobrir. Eu, sendo uma criança, não tinha contatos com pessoas que poderiam me levar. Eu cheguei ao ponto de, vamos dizer, viver no mundo, quando um dia realmente eu consegui entrar na igreja. E quando eu entrei na igreja, como tinha contado, eu tive uma experiência incrível, que o Senhor me tinha dado uma visão de crucificação do Senhor Jesus, dele ter sido crucificado pelos meus pecados. Quando eu senti aquela dor que ele sentia por minhas falhas, eu comecei a chorar que não parava, pedindo perdão a Deus. Tinha pessoas lá da igreja que tentavam me acalmar, não conseguiam. De tanto de eu chorar quebrantado, assim, sentindo até vergonha de tudo que eu fiz. E eu creio que lá que realmente começou a minha conversão, quando eu realmente tive esse encontro com o Senhor e já queria fazer alguma coisa. E fui lá no grupo de louvor, onde a minha esposa, naquela época eu não conhecia ela tocava e cantava. Aí nós tivemos uma irmã responsável pelo coral que tinha muita paciência. Ela queria tentar a minha voz. Quando ela testou, como sempre, no teclado, pegando uma nota, pedindo eu repeti nada, não acertei nenhuma. Eu falo: e aí, irmã, eu sou tenor, eu sou baixo, como que eu canto? Eu falo: baixo. Tão baixo para ninguém te ouvir, tá bom? Ai, meu Deus, muita paciência. Muita paciência, mas me colocaram na mesa de som para eu começar a ajudar. E foi uma benção. Porque como os jovens naquela época, nós começamos a fazer evangelizações, nós estávamos entrando até nas cadeias, como jovens fazendo evangelizações, milhares de pessoas se convertendo naquela igrejinha. A sede era tão grande num país fechado. Quando os portas começaram a se abrir,
Então, primeiras ondas de liberdade, quando o Partido Comunista começou a perder o seu poder e não tinha nenhuma estrutura. Então, cada um fazia o que queria. E neste momento nós começamos a aproveitar, tanto que nós chegamos ao ponto que nós compramos a casa vizinha, a igreja eu estou dizendo, compramos a casa vizinha, ampliamos a tenda para 1.500 pessoas e no domingo a gente tinha que fazer 5 cultos para caber todo mundo. Que maravilha. Isso num país muçulmano. E em 15, 20 anos, 15 para 20 anos, nós plantamos, quando falo nós, a igreja, com o pastor, com os jovens, nós plantamos 115 igrejas naquela região toda. E é interessante que naquele momento, apesar de um derramamento muito forte do Espírito Santo, eu vi ainda as coisas que realmente me deixavam meio assustado. De um lado era uma bênção espiritual muito grande, do outro lado a parte humana, que hoje eu posso dizer, falta da sabedoria do corpo, para as decisões serem tomadas no corpo ouvindo o Espírito Santo. Então, teve alguns erros, eu lembro algumas tragédias, inclusive, depois de tanto trabalho de evangelização, quando colocaram uma pessoa indevida como responsável por uma igreja, depois todo aquele trabalho foi perdido por alguns erros, por algumas tragédias. Para mim era tão doloroso que eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, existe hoje uma igreja que vive como a igreja primitiva? Porque eu leio na Bíblia, os apóstolos queriam fazer uma coisa, ir a algum lugar, e o Espírito Santo não deixou. Depois, pelo dom espiritual, o Senhor mostra para onde ir, como fazer. Eu falei, Senhor, se existe ainda, eu gostaria de conhecer. Porque eu vejo várias falhas, eu vejo que, apesar de tanta salvação, tem pessoas que estão sofrendo naufrágio da fé por causa dos homens. E naquela época o Senhor nos deu uma revelação falando assim, muda para o Moscou, eu vou te mostrar a minha obra. Nós não queríamos, mas nós chegamos a um momento assim, concordamos com Tamila, começar a orar, nós éramos recém-casados para o Senhor confirmar. E quando nós orávamos, o Senhor nos deu 2 visões. Hoje, depois de tantos anos na obra, conhecendo a linguagem do Espírito Santo, fácil de entender. Naquela época era mais difícil. A visão que o Senhor deu para Tamila, por exemplo, onde ela via a nossa família recém-criada com um barquinho que estava num rio cheio de lama, aquela, sabe, aquela água barrenta, e tinha um abismo atrás. E apesar de o barquinho tentava se separar, se distanciar do abismo, eu não tinha força. Sozinho não tinha força. Ele agarrava com as âncoras, quando no clamor a mão de Deus ela descia, quando pegava nas correntes, eles se tornavam de ouro. E só de toque daquela mão. E quando a mão puxava, fora do abismo tinha uma água cristalina, com muita profundidade, sol brilhava e o barco se renovava. Para mim o Senhor deu uma visão também mostrando a direção nossa naquele momento. Nós largamos tudo e fomos para Moscou. Eu já era formado, trabalhava como gerente geral do banco e também eu estava trabalhando, começamos tudo de zero. Nós viemos para Moscou, começamos a visitar uma igreja após da outra. Onde que está a obra que o Senhor quer nos mostrar? E decepção não era pouca não, porque cada coisa que a gente viu lá da religião que decepcionava, chegamos já até o ponto de até começar a duvidar, será que nós pensamos que Deus nos levou? Quando lá na cidade de 16 milhões de habitantes, nós estrangeiros que estavam morando somente 3, 4 meses lá, encontramos com um pastor
do Brasil que foi para 2 dias como turista ver a cidade. Deus nos fez encontrar assim. Ele começou a falar da obra para a gente. Quer dizer, ele nos tirou lá da fronteira com a China para levar para a Rússia. Nós estávamos pensando que tinha obra, não tinha ainda, porque era o único jeito para nos encontrar. Quando ele testemunhou para a gente, ele foi embora e ligou, passando 3 ou 4 dias, ele nos ligou falando, olha, aconteceu uma coisa interessante. Nós temos um presbitério, um grupo dos pastores que toda semana se reúne e ora. E o Senhor fala, o Senhor dirige a nossa igreja. E o Senhor revelou a eles que eu encontrei com um casal em Moscou e Deus quer este casal no Brasil. Quando nós chegamos, nós até pensamos no início, eu até pensei assim, o Senhor está querendo nos dar férias. Descansar e voltar e continuar procurando a obra que Deus quer nos mostrar na Rússia. E quando nós chegamos, a experiência, porque nós saímos do nosso país, nós não compartilhamos com ninguém. Nós fomos recebidos no aeroporto e subimos diretamente para Manaim. E os pastores ofereceram uma oração. Quando nos ajoelhamos, Deus começou a falar pelas línguas e interpretação da palavra profética. Fala assim, filhos, eu falei para vocês sair do vosso país, porque vocês me obedeceram. Eu vos trouxe aqui, porque esta é a obra que eu tenho para vós. Se ninguém sabe, aqui no Manaim do Espírito Santo, Deus nos respondeu pedido que nós fizemos lá no Uzbequistão. E foi uma experiência incrível, e passando já muitos anos, nós podemos dizer a direção do Espírito Santo no corpo é a maior segurança, é a maior bênção. Nós estamos de pé porque o Senhor nos sustentou, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. É a nossa experiência de conhecer esta obra. Nós ficamos sempre, quando vemos o Giro pelo Mundo, muito impressionados nos lugares que nós não sabemos nem pronunciar o nome direito, como que nós temos um trabalho, né, sendo realizado. E nós não temos dúvida quando ouvimos um testemunho como esse, de irmãos de outra nacionalidade que falam tão bem o nosso idioma, chega a nos confundir, né? Será que eles são estrangeiros mesmo, né? Que o Senhor é quem tem feito esse grande trabalho, sabe, irmãos? Nós estamos muito felizes em recebê-los aqui. E antes de encerrar esse primeiro episódio, que nós precisamos fazer por conta do tempo, nós aqui ouvimos hoje muito de como o Senhor falou com vocês e de como essa obra foi se constituindo, né, no lugar onde vocês nasceram, né? Mas também como esse trabalho pôde alcançar outras famílias como vocês. Então, como isso foi uma experiência para a família de vocês e como também tem sido para outras famílias. Nós estamos vindo de uma sequência de episódios onde nós não temos dúvidas da importância de orar pela obra no exterior. Então, ouvir, receber vocês aqui fortalece esse nosso compromisso como igreja. Nós não fazemos ideia de como é crescer e buscar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor novamente em um outro lugar, uma prova de fé, mas nós gostaríamos de ouvir um pouco como as famílias de vocês foram se fortalecendo, assim como a obra, né, do Senhor. Se vocês me permitem, eu queria só um curto testemunho de uma experiência que eu tive aqui quando veio pela primeira vez. Eu estava no Manaim, chegou uma senhora para mim, chorando e falando alguma coisa, eu até não entendi, no início eu pensei, não podia ofender ninguém aqui, não falei com ninguém, não fiz nada. E ela está chorando, falando alguma coisa. Nesse momento chegou um tradutor e começou a traduzir. Ela falou o seguinte, ela falou,
quase 20 anos atrás, o pastor Gedeuti estava no púlpito e disse o seguinte: o Espírito Santo revelou que ele vai derrubar o véu de ferro e vai libertar o povo lá. E o Senhor quer contar com as pessoas que vão orar pelos irmãos lá, pela salvação deles e por libertação daqueles países. Quem quer assumir esse compromisso para orar, ajoelhem. Mas ele disse, se não vai orar, não ajoelhe. Ele disse, eu ajoelhei. Eu recebi posição de mãos. E desde aquele dia, todos os dias eu estava orando pela União Soviética. Você hoje aqui é a resposta da minha oração, meu Deus, chorando. Glória a Deus. E aí que eu entendi como Deus estava operando tantos milagres lá, tantas maravilhas, porque tinha povo a quem o Espírito Santo levou para orar, para poder operar tantas maravilhas naquele país. E você vê o amor de Deus com aquelas almas e vendo a necessidade nossa. Foi uma grande bênção para mim. É importante que os irmãos compartilhando conosco essa experiência, para nós no Brasil, nós conhecemos de ouvir falar a história. Não pode divulgar a palavra, as igrejas estão em lugares subterrâneos, em lugares que não têm o nome, e ali onde as pessoas vão se reunindo, a palavra é proibida. Então, é de estremecer quando os irmãos nos contam esse relato de como que o Senhor vai operando, e o pastor acabou de contar um dom, de como que o Senhor vai operando nesses lugares e vai mostrando para a igreja orar, e assim nós vamos juntando as nações, as línguas, e também de chamar a atenção para nós que estamos aqui no Brasil, que é tão fácil e tão pertinho a casa do Senhor para nós, diferente daquilo que os irmãos viveram, mas nós valorizarmos esta obra, valorizarmos essa proximidade, né, de estarmos aos pés do Senhor. E nós vamos enriquecidos e fortalecidos com essa experiência, encerrando esse primeiro episódio. Mas nós queremos pedir, pastor, se o senhor ou a irmã tem uma palavra para nós que estamos aqui, para a valorização desta obra, pelos diferentes encontros, né, de países tão diferentes, mas que o Senhor foi operando. Eu posso dizer que esta obra é o bem maior. E não é uma expressão bonita. Nós tivemos um acidente com a Sara, quando ela tinha 6 meses. Ela tinha caído de mesa num chão duro que afundou essa parte da mente dela para dentro, como os médicos falaram. Se ela sobreviver, ela vai ser um vegetal. E nós estávamos na Rússia, um país, vamos dizer, que não era nosso, nem plano de saúde a gente tinha lá. E estávamos no hospital, os médicos nos deixaram desenganados. Eu naquele momento me senti tão arrasado quando eu recebi uma ligação do pastor Alexandre Changueiros, que é vice-presidente da igreja. Ele me ligou, Samir, está tudo bem? Eu não tinha forças de explicar o que eu estava passando. Eu só tinha força para dizer tudo bem. Como aquela viúva, ela falou, está tudo bem. Ele falou, mas estranho, porque o Senhor aqui deu uma revelação para orar por vocês. E saiba que nós estamos orando. E o Senhor falou que vai dar uma bênção. No dia seguinte eu voltei para o hospital e eu ouvi o chefe do hospital brigando com os médicos. Como que eles poderiam dar aquele diagnóstico para aquela criança, que pelo diagnóstico que eles deram, a criança tinha que morrer, e criança não tinha nada, a criança era perfeita. Quando eu entrei, a Sara estava perfeita. Então, hoje que eu tenho filha, eu sou grato e devo ao Senhor e a esta obra que estava com os ouvidos
abertos para ouvir e atender o pedido do Senhor, orar para o Senhor poder operar um milagre na nossa vida. E assim a gente pode contar várias experiências, várias quando realmente, através desta obra, o Senhor nos abençoou, nos sustentou, operou milagres, dirigiu, deu vários livramentos. Se, como a palavra diz, se falar tudo que Jesus fez, o mundo não caberia nos livros. É a parte da nossa vida. Quanto Jesus fez na nossa vida faz parte daquele volume das operações do Senhor Jesus que o mundo não cabe. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. O Senhor é maravilhoso e o Senhor conhece a nossa necessidade aonde nós estivermos. E tem um servo orando, atento, ouvindo a voz do Espírito Santo e o Senhor nos sustentando e operando milagres, né, pastor? Nossa vida é uma vida de milagres pela bondade e pelo grande amor do Senhor sobre nós. Nós queremos agradecer, mas queremos dizer que eles continuarão conosco, né, Kézia? No próximo episódio, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela paciência conosco, é um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, irmãos, Pai Senhor, pastor Tamila. E você que está conosco, olha quantas riquezas nós aprendemos. Como nós aprendemos a valorizar uma obra do Espírito Santo que alcança nos diferentes lugares do planeta Terra. Esse episódio fortaleceu a nossa fé, nos fortaleceu em Cristo e fique conosco no próximo episódio. Pastor Samir e Tamila continuarão para nos contar outras experiências para nós estarmos fortalecidos, sobretudo na educação dos nossos filhos, na constituição da nossa família aos pés do Senhor. Que o Senhor permaneça nos abençoando. A paz do Senhor Jesus.